Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nessa primeira edição do ano, preparamos um conteúdo especial. A gente traz uma retrospectiva com os fatos econômicos mais importantes de 2023, além das nossas perspectivas para a economia em 2024. Será que vamos ver nesse ano os juros finalmente caindo lá fora? Será que o nosso PIB vai crescer tanto quanto cresceu em 2023? A gente vai responder essas perguntas e vamos ouvir também análises sobre o câmbio da Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank. Para quem espera um grande alívio no preço do dólar, a Cláudia não tem boas notícias. Tudo indica que a gente vai ter um real desvalorizado ao longo de 2024. Fica aqui com a gente para entender o porquê. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Thaís Andréa e hoje é 2 de janeiro de 2024. Vamos nessa? No Brasil, 2023 começou com uma grande incerteza em relação às contas do governo. Na virada de 2022 para 2023, a PEC da transição permitiu que cerca de 170 bilhões de reais em despesas ficassem fora da conta do teto de gastos. Esse volume grande de gastos fora do teto pavimentou o caminho para uma nova regra orçamentária, o arcabouço fiscal. O arcabouço foi aprovado em agosto e afastou o risco de o Brasil ficar sem uma regra fiscal capaz de nortear as contas do governo. Por outro lado, a nova regra não colocou em discussão uma priorização de gastos, porque ela garante o contínuo avanço das despesas além da inflação. Outro marco importante de 2023 foi a aprovação da reforma tributária. A nova regra simplifica o sistema de impostos, reunindo diferentes tributos em uma alíquota única, mas é lembrar que diversos setores fizeram pressão e vão pagar um imposto menor. De qualquer maneira, a gente acredita que o efeito no longo prazo é positivo para a produtividade do país. A gente relembra agora as discussões sobre a meta de inflação. Depois de muitos rumores sobre uma possível elevação da meta a partir de 2026, o Conselho Monetário Nacional decidiu manter esse número em 3%. Foi um alívio, e não só porque a meta foi mantida, mas também porque a inflação começou a desacelerar no segundo semestre do ano. O IPCA, que é o principal índice de preços do país, provavelmente encerrou 2023 ligeiramente abaixo do limite da meta, que é de 4,75%, mas o IPCA ainda está distante do alvo, que é de 3%. As projeções dos analistas de mercado para a inflação futura ficaram mais próximas da meta a ser cumprida, o que significa que houve uma reancoragem das expectativas, ainda que uma reancoragem parcial. Com base na melhora de cenário, o Copom iniciou em agosto o ciclo de queda de juros, promovendo 4 cortes de 0,5 ponto percentual. A Selic encerrou 2023, então, em 11,75%. Um ano atrás, lá no começo de 2023, as expectativas para o crescimento do PIB brasileiro estavam um pouco abaixo de 1%. De forma surpreendente, a economia do país deve ter encerrado o ano com um avanço de cerca de 3%. A gente está falando aqui de uma estimativa ainda, porque os dados oficiais do PIB do último trimestre só vão ser divulgados pelo IBGE em março. O principal motor da economia no ano passado foi a agropecuária. O setor colheu, no primeiro semestre, uma safra recorde de grãos, principalmente soja e milho. O aumento de gastos do governo também contribuiu para a economia crescer. Mas, na ausência desse empurrão do agro, o PIB esfriou no segundo semestre. A boa notícia é que o crescimento do início de 2023 garantiu um mercado de trabalho aquecido. O desemprego encerrou o ano abaixo de 8%, em um nível inferior ao da média histórica, que é de 10%. Mas em 2024, o que a gente pode esperar para a economia brasileira? A gente acredita que o ciclo de queda da Selic vai continuar neste ano. O Copom já sinalizou que vai seguir cortando juros de forma gradual, de olho nos riscos que podem voltar a pressionar a inflação. Na nossa visão, a Selic vai cair até 9,25%, isso na metade do ano, e então vai ficar estável nesse patamar ao longo do segundo semestre. A queda dos juros deve ser um alívio para o crescimento da economia. A gente acredita que o PIB vai voltar a ganhar alguma força em 2024, depois de desacelerar na segunda metade do ano passado. A Selic menor incentiva investimentos das empresas e o consumo das famílias, e esses fatores vão ser essenciais para o crescimento da economia brasileira neste ano. Na nossa visão, o PIB vai avançar cerca de 1,5% e o desemprego vai continuar baixo. O mercado de trabalho aquecido é o principal motivo para não enxergarmos ainda a inflação caminhando para a meta nos próximos anos. Com os rendimentos dos trabalhadores subindo acima da produtividade, a demanda e os preços de serviços devem continuar elevados. Para 2024, a gente estima uma inflação de 5,5% ao final do ano, lembrando que a meta para o IPCA é de 3%.
Ou seja, quando o assunto é inflação, a gente está um pouco mais pessimista do que a média dos analistas de mercado. Isso se deve principalmente à inflação de serviços ainda pressionada, como a Thaís falou agora há pouco, mas tem também uma boa contribuição do câmbio. Tudo indica que o dólar vai continuar alto em 2024, contrariando as expectativas de um alívio na cotação da moeda americana. Quem explica melhor essa história para a gente é a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Vamos ouvi-la. É verdade que a inflação melhorou ao longo do ano passado, mas ela segue acima da meta e pode voltar a ganhar alguma força em 2024. E por que a gente acredita que os preços vão voltar a ficar mais elevados no Brasil? São duas as principais razões: o câmbio mais desvalorizado e o mercado de trabalho ainda aquecido. Primeiro, o que explica o dólar mais alto é o que a gente chama de diferencial de juros. Basicamente, é a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Quando essa diferença é maior, investir no Brasil fica mais atrativo. Mas em 2024, o diferencial de juros deve diminuir. Por quê? É que como a Selic deve continuar caindo num ritmo mais rápido que as taxas americanas, o prêmio que o investidor estrangeiro ganha ao investir no Brasil vai ficar menor. Isso reduz o volume de moeda estrangeira entrando na nossa economia e deixa o dólar mais caro. Nosso cenário, portanto, é de um dólar perto de 5,50 no final desse ano. Pensando que o câmbio está perto de 4,90 agora, a gente está falando de uma depreciação de mais de 10% do real, o que poderia acrescentar cerca de meio ponto percentual na inflação de 2024. É bastante coisa. Além do dólar mais caro, outro ponto que deve continuar alimentando a inflação é o mercado de trabalho muito aquecido. Não há dúvidas de que o fato de o Brasil ter mais pessoas trabalhando é bom para as famílias e para a economia como um todo. A questão é que toda vez que o desemprego fica abaixo da média histórica, como ele está agora, a gente costuma ver os salários subindo acima da produtividade. E a gente já tem sinais de que isso está acontecendo no Brasil. O aumento dos custos das empresas com salários faz com que os preços de serviços subam, e esse setor tem um peso importante na inflação. O desemprego não deve aumentar muito em 2024, o que é uma boa notícia para a economia, mas esse desemprego menor pode dificultar a convergência da inflação para a meta. Por esses dois motivos que eu citei, Bianca, a alta nos preços de serviços e o dólar mais caro, a gente acredita que a inflação deve continuar acima da meta em 2024. Por outro lado, a gente reconhece que em 2023 a inflação apresentou uma dinâmica melhor do que a gente esperava. Isso aconteceu em boa parte por causa de uma queda nos preços de commodities, que são produtos negociados no exterior, como petróleo, soja, milho. Em 2024, isso não deve se repetir. Ou seja, a gente não espera outra grande queda dos preços de commodities contribuindo para a melhora da inflação brasileira nesse ano. No nosso segundo bloco do programa, vamos começar recapitulando os principais acontecimentos da economia global em 2023. No início do ano passado, a falência de alguns bancos regionais americanos deu um susto no mercado. Ao longo dos meses, esse receio se dissipou. As autoridades dos Estados Unidos agiram rápido para conter o problema e a economia do país cresceu, apoiada por um consumo forte e pelo mercado de trabalho aquecido. A inflação americana ainda está elevada, mas a desaceleração gradual dos preços levou o Federal Reserve a pausar a alta dos juros no terceiro trimestre. Em dezembro, o Fed foi além e até sinalizou um início de conversas sobre os cortes das taxas. No ambiente político, o governo americano travou batalhas com o Congresso para ampliar o teto da dívida pública e evitar o corte de despesas. O endividamento do governo, que vem subindo de forma acelerada desde a pandemia, está em torno de 120% do PIB. Na Europa, 2023 começou com boas notícias. Os preços do gás natural caíram no início do ano, um sinal de que a economia europeia poderia ter um 2023 melhor do que 2022, que foi o ano em que a guerra da Ucrânia começou. Mas, infelizmente, essa expectativa não se confirmou. Os preços de energia seguiram impactando as empresas e as taxas de juros no maior patamar da história esfriaram a economia europeia. A Alemanha, que é motor da Europa e potência industrial, sentiu mais esse baque. E sem a força da sua principal economia, o PIB da zona do euro encolheu no terceiro trimestre. A inflação europeia até cedeu em relação ao pico alcançado no fim de 2022, mas segue elevada. Por isso, o Banco Central Europeu reforçou na última reunião de 2023 que ainda era cedo para falar em corte de juros. Nossa retrospectiva passa agora pelos eventos econômicos de outras regiões do mundo, fora Estados Unidos e Europa.
Na China, o fim das medidas para controle da Covid-19 impulsionou a economia no início do ano, mas o crescimento perdeu fôlego nos meses seguintes e o governo chinês precisou recorrer a medidas de incentivo para garantir a meta de crescimento de cerca de 5% em 2023. A crise imobiliária reduziu o poder de um setor que já foi muito importante para o crescimento do país. Na Argentina, as eleições presidenciais resultaram na posse de Javier Milei, um político novato que terá o desafio de solucionar a grave crise do país. Para combater uma inflação de mais de 160% ao ano, o novo presidente anunciou corte de despesas e uma desvalorização do peso argentino. A tarefa do Milei vai ser convencer o parlamento argentino a aprovar suas reformas impopulares. Agora, olhando para as principais economias globais, a grande pergunta de 2024 é: quando é que os juros vão começar a cair? Parece certo que isso vai acontecer neste ano e os investidores estão confiantes, aliás, de que vai acontecer o mais rápido possível. A aposta do mercado é que a primeira redução dos juros vai ser já no primeiro trimestre nos Estados Unidos. E as expectativas para os juros europeus não estão muito diferentes. Ou seja, boa parte dos investidores está meio dando de ombros para os discursos do Fed e do BCE de que ainda é cedo para cortar os juros. Na nossa visão, é mesmo muito cedo para comemorar. A batalha contra a inflação não está vencida. Ainda que os preços estejam desacelerando, o desemprego baixo nos Estados Unidos e na Europa indica que a inflação de serviços não vai dar sossego. Por isso, a gente acredita que os juros devem permanecer elevados por mais tempo. As taxas de juros, ainda em patamar restritivo, vão ser um freio para a atividade econômica. Depois de um PIB forte em 2023, os Estados Unidos devem experimentar um crescimento mais modesto, em torno de 2% nesse ano. A perspectiva de juros caindo mais cedo também tem enfraquecido o dólar globalmente, e a tendência é que isso continue a acontecer ao longo de 2024. Vale lembrar que os americanos vão escolher um novo presidente em novembro e que, por hora, o pleito segue sem um provável vencedor. Possivelmente, a disputa será entre o atual presidente, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, mas os nomes ainda podem mudar. A Europa deve seguir no ritmo de crescimento fraco, ainda sofrendo as consequências dos juros altos e da guerra na Ucrânia. Outro conflito, a guerra de Israel contra o Hamas, tem avançado em uma região exportadora de petróleo, e por isso, essa guerra pode influenciar os preços da energia global. Vale dizer que esse risco, por hora, é baixo. Na China, o governo deve estipular novamente uma meta de crescimento de cerca de 5% para 2024. Na nossa visão, o país vai continuar com dificuldade para manter a economia avançando em razão de problemas estruturais, como o envelhecimento da população, o alto endividamento público e a fraqueza do setor imobiliário, além de questões relacionadas à desglobalização, como a saída de fábricas estrangeiras da China. Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha na primeira semana do ano. Na quarta-feira, o Fed divulga a ata da decisão de política monetária de dezembro. Foi nessa reunião que o presidente do BCE americano mencionou que alguns membros do Fed começaram a discutir cortes de juros. Por isso, a ata deve ser olhada com lupa pelos analistas de mercado e pelos investidores. Na sexta-feira, 5 de janeiro, o IBGE divulga a produção industrial de novembro. A gente espera uma alta na atividade das indústrias brasileiras no mês. No mesmo dia, o Banco Central divulga o resultado do setor público consolidado de novembro. O número deve indicar um déficit primário no mês. Também na sexta, dia 5, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de dezembro. A gente acredita que os dados vão mostrar no mercado de trabalho desaquecendo lentamente. E terminando a semana, ainda na sexta-feira, vai ser divulgada a inflação da zona do euro referente ao mês de dezembro. A expectativa é que o índice continue desacelerando em meio aos juros elevados e uma atividade econômica fraca. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ouviu nossa edição especial. Eu aproveito para desejar um feliz ano novo para todos e para agradecer também todo mundo que comentou nos nossos últimos episódios. A gente lê cada recado de vocês com carinho. Obrigada, pessoal! Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com a Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!